Alô, amados, amadas, irmãos, sobrinhos, cunhadas, que nos acompanham em nosso canal no YouTube. Especialmente aqueles que nos acompanham quando a gente fala sobre maçonaria. Em nosso último vídeo, nós falamos sobre a origem do ritual escocês antigo e aceito. Hoje, a pedido de alguns irmãos, nós resolvemos falar um pouco sobre a importância do tempo de estudo em uma sessão maçônica. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que nos ajudem fazendo a sua inscrição em nosso canal, deixando ali um like, deixando um comentário, seja uma crítica, para que a gente possa melhorar o nosso conteúdo no nosso canal. Bom, falando sobre a importância do tempo de estudo, nós podemos iniciar dizendo que o físico Einstein, ele nos indica que o tempo de estudo, não é o tempo de estudo, que o tempo é relativo. No entanto, não se aplica apenas à ciência, mas também na vida. E sendo o tempo relativo, não é indício de experiência, pois enquanto o tempo é relativo, a experiência ela é absoluta. Portanto, através da dependência entre o tempo e a experiência, que o tempo não garante experiência, enquanto que para ganhar experiência precisa-se de tempo. Isto porque a experiência depende de atividades, de trabalhos, de esforços para que sejam realizados essa experiência a bem da verdade. Nós podemos dizer que com o passar dos anos a fio e não se ganha experiência alguma, ou se pode agir e ganhar experiência a cada dia. Portanto, daí a importância do tempo e da experiência. Na maçonaria isto não é diferente. Isto porque você pode ter anos em sendo maçom e não ter experiência alguma. Haja vista que outras lojas, que você não visitando outras lojas, não conhecendo outros ritos, não visitando outras obediências, tá? Não participando de eventos maçônicos, você não congregando também os graus filosóficos, não lendo, não estudando, certo? Todos esses casos, você vai ter tempo de maçonaria, mas não vai ter a experiência alguma da maçonaria, além daquela que você obtém em sua própria loja. Ao contrário, ao realizar atividades direcionadas e proporcional à experiência maçônica, torna-se um maçom atuante e estudioso. Com o passar dos anos, né? E isso vai poder ser visto como, poder ser visto como uma pessoa que tem bagagem. Você vai ser um ponto de referência no seu meio e até colaborar com o desenvolvimento de seus irmãos. O que significa dizer que se você viver a maçonaria, você ganhará experiência. E se você apenas sobreviver na maçonaria, você apenas vai acumular tempo e a experiência, quanto bem, ela é aproveitada. De forma que as minhas palavras
servem para uma reflexão da escolha certa, para que todos nós possamos aproveitar o nosso tempo e assim você poder viver experiências maravilhosas na maçonaria. O introito, ele serve, esse introito que eu acabei de fazer, ele serve para dizer que o tempo é importante. E por que não dizer, abre aspas, que serve para o tempo de estudo, se ele é limitado e até criticado por alguns. Ora, se você limita o tempo, uma coisa tão importante, fecha aspas, além de fazer entender da sua importância, da importância do tempo, de um estudo, de uma apresentação de estudo em uma sessão maçônica. Ora, se em uma sessão maçônica, ela que tem uma duração em média de 2 horas, de todo esse tempo, dentro dessas 2 horas, apenas se usa 15 minutos para a reflexão, que é o chamado tempo de estudo. 15 minutos estes que deveriam ser os minutos mais preciosos de uma sessão maçônica, pelo seu objetivo. Haja vista que o objetivo do tempo do estudo em uma loja maçônica, ela serve, esse tempo de estudo vai servir como fonte de reflexão, de exercício das virtudes valorizadas pela sublime ordem. Se bem observarmos, as origens da maçonaria especulativa nos remete também, chamada de maçonaria dos aceitos, nos remete que elas, iniciando no ano de 1717, da Era Vulgar, mesmo assim ela tem se perdurado até os dias atuais. Os maçons operativos, dedicados à arte de construir e que não negligenciavam os seus conceitos de fraternidade, da guarda dos segredos da arte real. Portanto, se diz maçonaria antiga e aceita, por sermos aceitos pelos maçons operativos. Muito embora não possuímos a mesma profissão dos ditos antigos, no entanto, nós utilizamos do simbolismo e das ferramentas operativas como forma de desbastar a pedra bruta. E, além do mais, cujo objetivo e ponto de vista é o da moral, é espiritual ou intelectual. Quando se fala de maçonaria especulativa, um outro termo utilizado para designar os maçons modernos, da qual merece uma definição vinda do dicionário, ou seja, o que é especulativo? Abre aspas. O que vem de especular, fecha aspas. A faculdade de especular é o poder de efetuar uma ação física ou mental, de estudar com atenção e minúcia, sob o ponto de vista técnico, teórico, aquele de meditar, de raciocinar. Ser um maçom especulativo significa dizer que é um maçom observador, que percebe os princípios morais subjacentes aos símbolos e como ele deve aplicar este símbolo no desbaste da pedra bruta e na construção de relacionamentos humanos confiáveis, sinceros e leais. E tudo isso só é feito através do estudo e da observação, aonde ali você vai tentar aprender da melhor forma de se construir
uma harmonia e uma perfeita fraternidade. O maçom deve ir à loja para especular, para estudar e aprender, e voltar ao mundo profano para trabalhar e aplicar o que aprendeu. O maçom especulativo é, antes de tudo, um homem sadio, moralmente, além de buscar a verdade, construindo seu próprio edifício moral. Lá no painel de aprendiz deve ser marcado em nossa mente a ferro e fogo como algo que represente o meio, o homem, e meia pedra bruta, se lapidando com o uso do maço e do cinzel. Enquanto o aprendiz segura o cinzel, instrumento de precisão, que desbasta a pedra bruta, bate-lhe com o maço, que é o símbolo da força, que ele sozinho, sem ele não vai desbastar, ele apenas destrói. Nessa alegoria, vemos a construção de si mesmo, lapidando-se em busca da perfeição, cabível apenas ao grande arquiteto do universo, mas a qual deve ser perseguida dos pontos de vista da moral, espiritual ou intelectual. Desculpem, se viemos à loja para especular, estudar e aprender, creio que o momento mais oportuno seja o tempo de estudo. Pois o que temos é tempo de estudo e não tempo de leitura. Senão vejamos, a leitura é uma ação ou efeito de ler. O estudo, ele se aplica ao trabalho ou aplicação da sua própria inteligência, no sentido de aprender uma ciência ou arte. Trabalho que vem do aprender, a apreciação ou análise de certa matéria ou assunto especial. Ciência ou saber adquiridos à custa dessa aplicação, investigação, pesquisa. Tudo isso acerca de um determinado assunto. Vejamos que tais definições vêm a se coadunar com o justo e perfeito dever do maçom especulativo, que é especular, é estudar, aprender e voltar ao mundo profano para trabalhar e aplicar o que aprendeu ali dentro da maçonaria. E tal especulação deve ocorrer logo após a apresentação do trabalho, momento em que os irmãos se questionam e enriquece aquele próprio trabalho. Se os irmãos tecerem comentários a respeito do trabalho apresentado, vai enriquecer sim o que foi exposto, além de enaltecer o exercício da oratória e ali mostrando novos líderes. No caso de um irmão apenas ler o trabalho, sem que haja quaisquer comentários, vai-se embora crendo de outra forma. Quando se tem críticas e comentários, via de regra nos obriga a refletir a respeito daquele assunto exposto. E não nos impõe, e nos impõe, aliás, ao manuseio das ferramentas alegóricas que carregamos, além de nos ajudar a apurar a arte no uso dessas ferramentas. Desculpem. E, além do mais, quando nós nos retiramos para o mundo profano, teremos uma visão diferente daquela inicial, quando da chegada na loja. Outro ponto de vista é que quando alguém apresenta um trabalho em público, o que se espera são os aplausos
e as palavras de agradecimento pelo trabalho exposto. Isto porque, como diz o grande escritor americano Norman Vincent Peale, que ele diz o seguinte, abre aspas, o mal que quase todos nós temos é que preferimos sermos arruinados pelos elogios a sermos salvos pelas críticas. Fecha aspas. Ora, por ser a vaidade inerente ao ser humano, vaidade esta fundada no merecer, no reconhecimento da ação feita, é através do tempo de estudo que se deve ter como importante para ajudar a conter a vaidade e exercitar uma das 4 principais virtudes do maçom: a temperança, o parcimônio, a modéstia, que é a vaidade, e extinguir esta vaidade. O maçom ele deve usar a temperança para aplacá-la e tratar o irmão com o irmão. Não podemos esquecer também que ser o tempo de estudo um momento único pelo qual os irmãos especulam salutarmente, além de debater com sapiência como forma de lapidar a pedra bruta, do ponto de vista intelectual, que nos trará o conhecimento e a reflexão, além da moral, para combatermos o vício, além de nos estimular a prática da virtude, valendo, portanto, a máxima que diz, abre aspas, o que fazer em vossa loja? Fecha aspas. Abre aspas novamente, levantam-se templos à virtude e cavam-se masmorras aos vícios. Fecha aspas. Bom, o respeito ao tempo de estudo e da especulação, com a frase, na verdade, não podemos encontrar a pedra filosofal, mas é de suma importância que ela seja procurada. E ao procurarmos, iremos encontrar muitos segredos que não procurávamos. De forma que, para terminarmos a nossa fala, nós podemos afirmar e dizer que o tempo de estudo é uma das mais importantes fases de uma sessão maçônica, cabendo ao venerável mestre organizar o ciclo de estudo, palestras, seminários, simpósios de interesse e simpósios de interesse da ordem, da loja e de todos os irmãos do quadro. Haja vista que é através do tempo de estudo que o irmão, previamente agendado, vai conduzir as instruções aos irmãos aprendizes e companheiros. E por que não dizer aos mestres? Além do mais, é do tempo de estudo que deve ali ser exposto debates, pois estudar e debater são assuntos doutrinários e filosóficos. Ou seja, eu queria dizer que é no tempo de estudo que deve ser exposto debates, estudar e debater assuntos doutrinários e filosóficos, legislação, história, ritualística e simbologia maçônica, além de assuntos técnicos, científicos, artísticos ou de outra natureza, do interesse da ordem ou da cultura humana. No entanto, deve-se proibir
a exposição de debates de qualquer matéria, de ordem política, partidária e proselitismo religioso. Observamos que o irmão designado para apresentar o trabalho, o tempo de estudo, deve organizar previamente, deve estar ele de pé para ser bem visto, deve ele falar alto e claro para ser ouvido. No entanto, deve ele seguir o ritual e não deve exceder de 15 minutos. Esperamos ter contribuído, meus irmãos, com todos vocês e com todos aqueles que têm vontade de aprender algo sobre maçonaria, que têm curiosidade de saber algo sobre maçonaria. Portanto, vamos ficar por aqui, porque já se demanda mais de 20 minutos e não queremos que fique cansativo. Certo? Esperamos sim ter contribuído e nos comprometemos em breve lançar outro vídeo a pedido de alguns irmãos que me fazem para falar sobre determinado tema. Eu já tenho alguns escolhidos aqui, estou estudando e logo estarei lançando outro vídeo. Um tríplice e fraternal abraço a todos vocês.